Em Brasília, a comissão especial que vai tratar de interesses indígenas foi criada hoje na Câmara dos Deputados. E é para a capital federal que nós vamos agora saber outros detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Qual será o papel dessa comissão? Boa noite a todos. A comissão vai analisar a proposta de emenda constitucional que trata da demarcação de terras indígenas no país. Hoje, na abertura dos trabalhos, houve a eleição dos parlamentares que vão conduzir os debates. A comissão especial vai analisar a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Congresso Nacional a autonomia para homologar terras indígenas. Hoje, essa responsabilidade é do Poder Executivo, representado pela FUNAI. Dentro do plenário, os índios acompanharam toda a movimentação de perto sob gritos de assassinos. E toda essa reação tem um motivo. Eles têm medo de que a proposta, se aprovada, impeça a criação de novas áreas indígenas. Pela manhã, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a PEC é inconstitucional e fere o princípio da separação dos poderes previsto na Constituição Federal. E disse mais, que esse tipo de debate não contribui em nada na mediação dos conflitos. Pelo contrário, só vai acirrar os ânimos. Gisele Loureiro, para o Jornal da Amazônia. O total de pessoas ocupadas na indústria brasileira voltou a crescer na passagem de setembro para outubro, com leve alta de 0,1% depois de 5 meses de queda. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento não foi suficiente para repor a perda de 1,8% acumulada nos 5 meses anteriores. 13 das 18 atividades industriais pesquisadas tiveram queda em relação a pessoas ocupadas, com destaque para produtos de metal, máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações, além de calçados e couro. Agora, mudando de assunto, o Conselho Nacional de Justiça passou a divulgar em sua página na internet o cumprimento da meta para o julgamento de ações penais de crimes dolosos, aqueles quando há a intenção de matar. Na região norte, 2 tribunais apresentaram os melhores desempenhos do país até o momento. A partir de agora, quem acessar o site do CNJ vai poder acompanhar quantos casos de homicídios dolosos já foram julgados pela Justiça nos últimos anos. De acordo com o processômetro, até essa terça-feira os tribunais tinham julgado pouco mais de 3.600 processos, o que corresponde a apenas 5,9% da meta estabelecida até outubro de 2014, que é julgar todas as ações de crimes dolosos que entraram na Justiça até dezembro de 2009. Em relação ao número de processos julgados, os tribunais mais avançados do país estão na região norte. A Corte do Acre aparece em primeiro lugar no ranking. Em seguida, a do Amapá, com 43,8% da meta cumprida. Os outros estados aparecem com índices bem inferiores. Roraima, com 19,3%. Tocantins, 12,8%. Pará, 4,1%. Em Rondônia, nenhuma ação relacionada a homicídio doloso foi julgada até o momento. Segundo o CNJ, o Tribunal de Justiça do Amazonas não informou a quantidade de ações e, por isso, não foi possível fazer um balanço do desempenho. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã. A Operação Zagam foi deflagrada no fim do mês passado em Rondônia. As investigações começaram em 2010, depois de serem encontrados em um carro furtado e clonado mais de 3 milhões de reais em notas de R$50 falsas. Das 32 pessoas detidas, 22 já foram liberadas e 10 continuam cumprindo prisão preventiva. Os 8 advogados que estavam em prisão domiciliar e depois por determinação da Justiça foram transferidos para o hotel de trânsito dos oficiais do Comando da Aeronáutica de Porto Velho. Conforme direito previsto em lei, também foram soltos. 140 policiais participaram da operação, realizada simultaneamente em Rondônia, Mato Grosso, Acre e São Paulo. Foram cumpridos 35 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão. 19 carros de luxo e populares permanecem apreendidos no pátio da PF.
todos suspeitos de terem sido comprados com dinheiro de origem ilícita. As investigações continuam até o final da próxima semana e devem ser apresentadas novidades. Os presos devem responder por diversos crimes, como falsificação de documentos públicos, estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, moeda falsa, uso de documentos falsos e crimes contra o sistema financeiro. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Selo FIFA é disputado para viabilizar hotéis. Com a aproximação da Copa do Mundo, os hotéis de Manaus vivem a expectativa de quais serão escolhidos pelas delegações e comitivas dos países e pela MET Serviços e Eventos, a agência da FIFA que faz análise dos hotéis para hospedar as autoridades que virão a Manaus. Para os hotéis business que ficam no público executivo do Distrito Industrial, ser escolhido representaria grande incremento de receita durante o Mundial. A MET vai bloquear diversos apartamentos em hotéis de Manaus que queiram participar como hotéis oficiais da Copa do Mundo. Esses bloqueios ocorrem até abril, quando a entidade pode cancelar ou fazer o pagamento da demanda requerida. Em alguns hotéis, essa demanda corresponde a 50% da carga total. A Câmara Municipal de Pimenta Bueno, no interior de Rondônia, realiza a sessão que caça 4 vereadores acusados de desvio de verba pública. Após a anulação judicial da primeira sessão, que pedia a cassação dos vereadores acusados na Operação Higia em Pimenta Bueno, a Câmara Municipal realizou nesta quarta-feira uma nova votação que decidiu por cassar o mandato dos 4 vereadores acusados pelo crime de concussão no contrato de prestação de serviço do Hospital e Maternidade Municipal Ana Neta. Desta vez, as orientações judiciais foram seguidas à risca pela Casa. Na sessão passada, não foi convocado o suplente da vereadora Sheila Cassol, que foi a denunciante, que fez a denúncia na Câmara. A outra situação é que na sessão anterior o voto havia sido secreto e nessa, por uma determinação judicial, o voto foi aberto. Denner Dias, Maicon Miabara, Rodinei Pedroso e Celso Bueno já não fazem mais parte do quadro de vereadores do município, mas ainda responderão judicialmente pelo crime. Cada um deles recebeu 10 votos. Houve também abstenções durante a votação. Com o resultado da nova votação pela cassação dos vereadores, os suplentes serão convocados para que assumam as cadeiras desocupadas. Já na semana que vem, eles devem comparecer à Casa de Leis. Para o presidente da Câmara Municipal, a sessão correspondeu à expectativa da população. Em instantes, segurança pública dos municípios acreanos é discutida num fórum em Rio Branco. Nós voltamos já.